Um dos casos mais extraordinários da Segunda Guerra Mundial, que mostra toda a coragem e bravura de três moças holandesas que estavam cansadas de viver um inferno causado por Hitler e todos os seus comandados. Elas resolveram então, de uma forma bem única, lutar contra as barbaridades da Alemanha nazista. Annie Schäft, de 19 anos, e as irmãs Truus e Fred Overstegen, de 16 e 14 anos respectivamente, combateram e mataram vários soldados rivais usando a sagacidade e a inteligência, o que fez com que elas se transformassem em um verdadeiro terror para os soldados alemães. Porém, com isso, elas também viraram um alvo. No fim, uma delas, infelizmente, teve um final brutal e precoce, enquanto as outras duas conseguiram fugir das mãos do grupo do Eixo, mas as três ganharam merecidamente um lugarzinho na eternidade por conta de seus feitos. Bom, galera, se prepare porque hoje a gente vai conhecer a incrível saga das adolescentes holandesas que seduziam e matavam nazistas. Eu sou o Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Se é novo por aqui, já considere se inscrever se você gosta de curiosidades, histórias, mistérios. Deixa um like, um comentário, nem que seja um emoji, porque me ajuda demais. E entre para o nosso clube de membros, combinados? É isso, bora conhecer essa história que tá demais. A gente sabe que a Segunda Guerra foi um evento muito triste e dos mais devastadores da história da humanidade. Milhares de mortes foram vistas quase que no mundo todo por conta da Alemanha nazista do senhor Adolf Hitler, que no final sabemos que graças a Deus saiu derrotado, porém um estrago gigantesco foi feito. E foi no meio desse estrago que três moças holandesas cansadas de tanta desgraça resolveram contra-atacar os nazis e dando fim a vários deles. Pois é, elas conseguiram ter sucesso, de certo modo, no seu intento. O início da saga. A nossa história começa no dia 10 de maio de 1940, pouco mais de 8 meses após o início oficial da guerra. Foi nesse dia que a Alemanha nazista invadiu a Holanda e começou o seu domínio territorial por lá. Nessa data, as irmãs Truus e Fred Overstegen tinham apenas 16 e 14 anos respectivamente, enquanto a Annie Schäft tinha 19 anos. Vale dizer, pessoal, que a ocupação nazista, como esperado, foi extremamente brutal. Eles impuseram leis severas, enviaram judeus para campos de concentração e, claro, a resistência do país estava sempre no radar para precaver qualquer movimento que pudesse prejudicar os planos diabólicos do Bigodinho. Só que os nazis não contavam que a resistência não era feita apenas por homens armados. No meio disso tudo estavam elas, a Annie, a Truus e a Fred. Antes da gente entrar nessa parte aí com mais detalhes de quando elas começaram aí, né, o grupo, nós vamos falar primeiro do background das garotas e também como sempre se interessaram em combater a turma do Adolf. A Annie Schäft, uma ruiva muito bonita e inteligente, era a mais velha das moças. Ela estava estudando direito quando ela se indignou ao ver de perto a opressão dos nazistas, principalmente contra os judeus. A Annie decidiu abandonar os estudos, a faculdade de Direito, depois que ela se recusou a jurar lealdade à Alemanha. Isso para ela foi a gota d'água e deu ensejo a ela se juntar à resistência do país. Ali, ela viu que a coisa estava muito feia e decidiu lutar contra tudo aquilo. Já as duas irmãs mais novas nasceram na cidade de Schoten, ou Haarlem, e cresceram sozinhas com a mãe, uma mulher que já tinha um passado de ajudar pessoas que saíam de seus países por conta de algumas perseguições para procurar ajuda em outros locais. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a própria Fred Overstegen lembrou numa entrevista que sua mãe as incentivou a fazer bonecas para crianças que sofreram muito na Guerra Civil Espanhola. Quando começou a Segunda Guerra, então, embora não fossem uma família das mais afortunadas, digamos, eles já conseguiam acolher refugiados da Alemanha e de Amsterdã, incluindo um casal de judeus.
uma mãe e um filho, que passaram a viver no sótão da casa da família. Só que quando aconteceu dos nazistas invadirem a Holanda, os refugiados foram transferidos para outro lugar, pois os líderes da comunidade judaica temiam que os nazistas fossem à casa dos Overstegen devido aí às conhecidas tendências políticas daquela família. Então, quando a ocupação alemã começou, as irmãs já passaram a desempenhar pequenas tarefas para a resistência clandestina, que àquela altura dos fatos estava se formando na região, tomando corpo. Truus e Fred distribuíram panfletos com as escritas "A Holanda deve ser livre", e colocavam esses cartazes aí antinazistas por todo lado. Isso lá por volta de 1941 já. As adolescentes faziam esse trabalho aí cada vez mais, e muitas pessoas pensavam que a resistência teria que ser formada apenas por homens, já que do outro lado só havia nazistas masculinos à frente dos trabalhos aí da guerra, do enfrentamento, das coisas sujas. Mas do outro lado tinham elas, as irmãs. E olha só, elas começaram a atrair a atenção de Franz van der Wiel, que era um comandante do Conselho de Resistência Clandestino de Haarlem. E quando esse senhor viu que essas garotas estavam com sangue nos olhos, ele as convidou para integrar sua equipe. E isso, claro, com a permissão da mãe das garotas, uma vez que elas eram jovens, mas a Anne já tinha 19 anos, né? Bom, nessa altura da história, a mãe, acredita-se, ficou muito orgulhosa das garotas e claro que concordou com o fato delas fazerem parte dessa equipe aí de resistência. Falando assim, parece até uma coisa de maluco, não é? Mas aquilo, galera, o sangue estava fervente em todo mundo. Eles queriam um enfrentamento. E há de se ter muita coragem, né, naquele momento ali para fazer esse tipo de atitude. Por todas essas questões, era motivo de orgulho de fato. Bom, a partir desse momento então que Truus e Fred começaram a fazer parte de uma célula do Conselho de Resistência de Haarlem, que era composta por 7 pessoas, e assim entraram de vez no combate contra os nazistas. Esse grupo aí aumentou em 1943 com a chegada da chefe, a Anne, que estava meio perdida na vida após sair da faculdade e que só queria ajudar na luta contra os comandados do Hitler. Ali se formava então o que seria uma amizade intensa e juntas as 3 jovens se tornariam o terror dos soldados rivais, matando nazis. Durante essa batalha contra os inimigos, as 3 meninas trabalharam principalmente como uma unidade independente, seguindo instruções do Conselho de Resistência. Vamos lembrar aqui, galera, que era extremamente atípico que meninas participassem da resistência, como a gente viu, tá? Da resistência armada. E principalmente executassem traidores. E acreditem, elas faziam exatamente isso e muito mais. Truus, Fred e Anne ficariam conhecidas como as 3 adolescentes que pegavam em armas contra os nazistas e os traidores holandeses nos arredores de Amsterdã e acabavam com cada um deles sem dó nem piedade. E conforme o tempo ia passando, por conta de suas habilidades e também comprometimento com a causa, as responsabilidades das jovens só iam aumentando no grupo. As amigas passaram a estar envolvidas em planos para sabotar pontes e linhas ferroviárias e às vezes as adolescentes atacavam seus alvos de bicicleta para poder fugir mais rápido do local. Elas geralmente se encarregavam dos colaboradores nazistas locais, já que, de acordo com as pessoas que viveram o período, muitas vezes os traidores holandeses costumavam ser uma ameaça ainda maior do que os próprios nazistas. Vai vendo. Só que o começo dessa caminhada de matança não foi nada fácil para as meninas. Segundo o próprio relato de Truus, foi sua irmã mais nova, a Fred, quem primeiro atirou e matou alguém. Entre aspas, foi trágico e muito difícil, e depois choramos por isso. Não acreditávamos que nos adaptaríamos. Ninguém nunca se adapta, a menos que você seja um verdadeiro criminoso. Você perde tudo. Envenena as coisas bonitas da vida, fecha aspas. Bem pesada essa declaração, não é, pessoal? O que corrobora aquilo que eu disse, né? Existia um fervor aí, né? Um orgulho, o brio das pessoas estava mexido. Imagine o que essas mulheres, que eram tão novas ainda, não passaram naquela época, vivenciando tudo isso e ainda tendo que ser fortes o suficiente para continuar na luta.
Acredita-se, pessoal, que quando a Fred matou a primeira vez, ela tinha por volta de 15 ou 16 anos de idade. E o detalhe é que a primeira vítima foi justamente uma mulher que queria passar os nomes de todos os judeus do Harlem para os serviços de inteligência nazista. Mas, muito provavelmente, as ações dessas moças e as ações mais ousadas, digamos, que realmente tornaram-as famosas, eram as de quando as 3 adolescentes aproveitavam de suas aparências de jovem, belas e inofensivas para atrair seus alvos em tabernas e bares. Esses homens então eram convidados a dar uma voltinha, um rolê, um passeio na floresta e depois eram executados sem piedade. Imaginem aí a cena, vocês. Os caras iam lá, felizões, né? Seguindo as meninas, achando que ia rolar alguma coisinha. E antes mesmo de ter qualquer contato, nem um beijinho, eram mortos. E como eu já contei pra vocês, galera, às vezes elas matavam suas vítimas enquanto andavam de bicicleta, para que elas pudessem fugir mais rápido, não é? Nesse caso, não tinha flerte nem nada. Elas chegavam e faziam o serviço. Mas podemos dizer que o modus operandi delas era mais ou menos essa tática de sedução. Digamos que essa era a tônica da ação delas. Lendas da resistência? As 3 combateram ferrenhamente na guerra até praticamente a queda dos alemães nazistas. Porém, infelizmente, uma delas, por conta de uma característica pessoal bem forte, acabou não tendo o prazer de ver o regime de Hitler ser derrotado. A Annie Shaft, cujos cabelos ruivos a tornaram famosa nas redondezas, acabou sendo reconhecida pelos nazistas. Aos 24 anos, ela foi capturada e executada em 17 de abril de 1945, acabando assim a sua honrosa caminhada. Uma pena total isso ter acontecido, né, galera? Porque apenas 18 dias depois do seu assassinato, a Holanda foi libertada. Remy Decker, filho de Fred, conta que sua mãe sempre lembrava da amiga. Quando era criança, tínhamos um livro de história na escola sobre uma garota ruiva chamada Annie Shaft. Enquanto eu lia, minha mãe começou a chorar. Ela me disse que tinha sido amiga dela durante a guerra e que havia sido morta pelos alemães. Ela mencionava a guerra e Annie com muita frequência. Isso permaneceu com ela durante toda a vida, o fato de que ela sobreviveu à guerra e Annie não. Já as irmãs Overstegen não só sobreviveram à guerra, como tiveram a bênção de ter uma vida bem longa e de conseguir constituir uma família ainda. Porém, obviamente que cicatrizes desse período passaram a conviver com elas durante toda a vida. Só para vocês terem uma ideia, a Truz contou uma história que exemplifica a violência e brutalidade do regime do Hitler. E aqui um relato bem pesado, tá, galera? Vou tentar aqui amenizar as palavras. Ela conta que viu um soldado nazista holandês tirando a vida de um pequeno, né, de colo, batendo ele com força em uma parede. De quebra, o assassino fez o pai e a irmã do pequeno assistirem a essa cena inominável. Nessa hora, a Truz atirou nesse nazista. Ela explica que aquilo não era uma missão, ela apenas viu e executou, e não se arrepende de forma alguma. E esse é só um exemplo, tá? De coisa que elas viviam lá frequentemente durante todo aquele confronto. E de acordo com as notícias, as duas provavelmente sofriam do que hoje seria chamado de transtorno de estresse pós-traumático. Ambas precisavam conviver com traumas do passado, e isso se notava em seus pesadelos severos contra os quais elas gritavam e lutavam, mesmo enquanto estavam dormindo. Enfim, galera, é meio que elementar, né? Seria improvável passar por tudo que elas passaram e levar uma vida normal, digamos, vocês não acham? Durante todo o período pós-guerra, com as diversas entrevistas que deram, nenhuma das duas nunca quis falar sobre a quantidade de execuções que foram responsáveis. Ninguém pergunta nada disso aos soldados, chegou a dizer a mais velha em um bate-papo. E apesar de serem tratadas como heroínas no seu país, as sobreviventes sempre deixaram claro que aquilo de matar as pessoas e tudo mais nunca foi prazeroso para elas. Muito pelo contrário, elas só faziam o que tinha que ser feito. Entre aspas, tivemos que fazer isso. Era um mal necessário matar aqueles que traíam pessoas boas. Fecha aspas. E em 1996, as duas criaram a Fundação Annie Shaft, uma espécie de homenagem para promover o legado de sua amiga. E em 2014 já, as duas irmãs ganharam o prêmio Mobilization War Cross. Isso das mãos do primeiro-ministro holandês, o Mark Rutte,
por todos os atos de resistência durante o conflito. Após a guerra, Truss se casou com Pierre Monger, com quem ela teve 4 filhos, sendo que a mais velha tem o nome de Shaft, em homenagem à amiga. Ela trabalhou como artista fazendo pinturas e esculturas inspiradas em seus anos da resistência, além de ter escrito suas memórias. Ela morreu em 2016 aos 92 anos. Já sua irmã Fred se casou com Jan Decker, com quem teve 3 filhos. A Fred morreu em 2018 em uma casa de repouso em seu país natal. E coincidentemente, ela também partiu aos 92 anos. Essa é uma daquelas histórias inesquecíveis. 3 jovens que decidiram lutar contra um dos regimes mais cruéis da história. Mas e você? Já conhecia a história das adolescentes holandesas que matavam nazistas? Comenta aqui abaixo pra mim que eu quero saber. Fechou? Esse foi o episódio de hoje. Agradeço imensamente sua companhia. Um beijo do Ruivo e até a próxima.